Em 81, no segundo grau, eu conheci o professor de artes, Francisco Medeiros. A gente optava ou assistir a aula dele normal, de educação artística, ou ia fazer parte do grupo de teatro que ele tinha lá na escola. E eu optei por fazer parte do grupo. Eu devo a Medeiros, assim, a primeira curiosidade, porque na primeira aula de teatro eu fiquei muito indignado comigo, porque no primeiro dia de aula ele fez uma pergunta para o grupo, assim, qual é a cor do terraço do seu vizinho? E eu não sabia qual era a cor do terraço do meu vizinho. E aí ele falou, para ser um bom ator, você precisa ser um bom observador. Eu acho que aquele dia mudou tudo, assim, tudo que eu faço, tudo que eu ia fazer, tudo que eu vinha fazer, porque eu comecei a ser um observador, assim, obsessivo, né? Naquela mesma época também abriu o Espaço Cultural José Lins do Rego aqui em João Pessoa e tinha vários cursos. E eu fui fazer um curso de desenho com o professor Hermano José. Hermano José era professor do curso, mas também tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, foi aluno de Ivan Serra. Fez parte da geração de Annabela Geiger, Edith Berg, fez parte daquele grupo de gravadores. Ele era gravador e pintor, mas muito mais gravador. Eu fiz um período de desenho e em 86 eu volto a me encontrar com o Hermano José, só que dessa vez eu já como aluno do curso de Educação Artística da Universidade Federal da Paraíba. Ele era professor de gravura e metal. Tinha esse ateliê livre de gravura. Ele dava a chave da sala para a gente e a gente ficava o dia todo lá naquela sala, experimentando. Nesse mesmo período eu continuava fazendo teatro. Depois a gente criou um grupo aqui em João Pessoa que se chamava Agitada Gangue, que era um grupo de palhaços e que tinha o foco mais assim em números tradicionais de circo. E aí eu comecei a trabalhar, me dedicar um pouco mais às artes visuais. A minha formação foi toda essa. Uma outra influência muito grande também é que veio do meu irmão, que meu irmão também é uma pessoa assim que sempre trazia novidade para casa da gente, livros, discos, né? Na época era LP, né? Cinema e tudo quanto era novidade. Então assim foi uma outra pessoa que fez parte da minha formação. Então foi essas três pessoas assim, Francisco Medeiros, Hermano José e o meu irmão José Carlos Patrício. Todos os anos 80, na verdade, eu considero para mim um período assim de formação, de informação e de experimentação. Foi um período assim que eu sempre achei que eu não estava formado, eu sempre achava que estava faltando alguma coisa. Conhecia a gravura, conhecia estilo, a pintura, mas foi um período de formação. Eu sempre fui muito assim de trabalhar escutando música. E nessa formação, quando eu falo com meu irmão me apresentou o primeiro CD de Margareth Menezes. E quando eu escutei pela primeira vez a voz da Margareth com o som percussivo do Olodum, tudo que eu faço hoje veio desse momento, desse dia que eu escutei esse som percussivo e aquela voz, que na época foi como se fosse uma claridade. Mudou tudo, assim. Tudo que eu faço hoje, ele se apresentou de uma forma que eu não sei como explicar até hoje, eu não sei. Eu disse, não, agora eu já sei o que é que eu vou fazer. E o primeiro trabalho que eu fiz foi Entradas, que é uma extensa faixa de algodão cru com fitas coloridas. Nesse período eu tinha uma companheira que se chamava Valquíria Farias, e nesse dia eu pedi a Valquíria nem sabia costurar, na verdade, porque eu venho de uma família, e a minha avó era costureira, minha mãe, as minhas tias, minha avó ensinou meu avô a trabalhar com couro, então é de uma família de costureira e de artesão. E eu não pedi a minha mãe para costurar esse trabalho, eu pedi a Valquíria, Valquíria mesmo sem saber topou. Nesse período ela já conhecia um pouco do que eu fazia, e ela fez o que é isso. Eu disse, eu não sei o que é, eu sei que vai ser isso, que vai ser exposto. E aí veio outra série de trabalhos com fitas de cetim, tem um outro trabalho que era uma caixa de madeira, e dentro dessa caixinha tinha vários santos de todas as religiões, tinha tudo quanto era essa diversidade religiosa que é o Brasil. Abaixo dessa caixa também tinha um monte de fitas na cor pastel, já era uma cor mais pastel. Quando todos os trabalhos estavam prontos, eu chamei a irmã para ver outros trabalhos e, para minha surpresa, minha irmã adorou tudo, ficou encantado com o trabalho. Eu digo para minha surpresa, sim, porque eu era um aluno dele, ele conhecia todo o trabalho que eu vinha fazendo, que era um trabalho bem geométrico, e ele achou maravilhoso e escreveu o primeiro texto. Quando a irmã fez um texto, foi quando eu comecei a entender um pouco o que eu estava fazendo. No texto ele fala de Vila Lobos, que Vila Lobos vai buscar na Amazonas para construir toda a sonoridade dele. Ele falava mais ou menos isso. O que você está fazendo é justamente buscar
no que você está vendo, buscar o seu cotidiano, na sua cultura, na cultura popular, mistura com cultura erudita, na religiosidade, nessa diversidade que é o Brasil, você tem que buscar nesse lugar os elementos para fazer o seu trabalho, para você fundamentar o seu trabalho. Então, para mim, assim, tudo que eu faço hoje, ele vem dessa observação do cotidiano, dessa mistura que a gente vive, dessa diversidade que é o Brasil. Eu dou aula numa escola de artes, que é o Centro Estadual de Arte da Paraíba. Eu dou aula de desenho de observação para criança. Eu acho que, se dissesse assim, o que é que leva para o passado, eu acho que são essas aulas, assim, porque eu acho que o mundo adulto é muito chato, sabe? E os anos 80, a diferença era essa alegria de acreditar em tudo, de achar que tudo era possível, de sonhar e estar junto com os meninos dando aula para as crianças, isso me traz um pouco dessa verdade. Eu acho que o que eu sinto falta dos anos 80 é justamente esse período que a gente era mais aberto. Eu não se fala somente das artes visuais, mas das artes de modo geral. Então a coisa era, eu acho que era muito mais aberta, muito mais verdadeira, tinha muito mais emoção, sabe? Então assim, eu acho que a gente está tentando buscar muita explicação em tudo, que a gente precisava mais olhar para construir uma outra coisa. Eu sempre falo para meus alunos no desenho de observação que eu digo, ó, a gente vai ter aula de desenho de observação, mas é só mais um pretexto para a gente começar a observar o mundo, perceber ele e construir alguma coisa que vá fazer com que a gente viva melhor nesse mundo. Eu quero que vocês observem tudo para construir algo para transformar isso numa coisa melhor.